pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e hoje vamos estudar mais um pouquinho da nossa linda e querida língua portuguesa. Preparados? Hoje vamos falar de um gênero textual, isso mesmo, receita. Mas o que é uma receita? Vocês já usaram uma receita? Por que temos que aprender a escrever uma receita? Será que isso é importante? É sim. Vejam só, as receitas são textos que têm a função de ensinar o leitor a preparar uma comida, um alimento. Por exemplo, doces, tortas, sopas e muitas outras, não é mesmo? Bom, mas quais são os elementos de uma receita? O que eu preciso saber para montar uma receita? Qual a estrutura da receita? Do texto receita? Bom, primeiro tem que ter o título, o nome da receita. Essa informação é muito importante. O que vem em primeiro lugar é o título, que é o nome da receita. Em segundo lugar, os ingredientes. Temos que fazer a lista de produtos e a quantidade. Uma receita sem essa informação, o alimento que você vai preparar não vai dar certo. É muito importante. Você sabe fazer o alimento sem receita, tudo bem. Mas se você quer ensinar para sua amiga, você vai precisar escrever certinho a quantidade, o que vai precisar, porque não vai dar tudo errado. Em terceiro lugar, o modo de preparo, o passo a passo. Bom, eu já sei o nome, eu já sei o que eu preciso, comprar, ter ali disponível para fazer a minha receita, mas eu não sei fazer. Então, quando você for escrever uma receita, é importante colocar o passo a passo. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Isso é muito importante para dar tudo certo. E também pode ser muito importante o tempo de preparo, a duração, né? É importante colocar essa informação no seu texto. Vou fazer um bolo, coloco lá o bolo para assar 30 minutos, mas ele só podia ficar 15. O que vai acontecer? Vai queimar, né? Então essa informação é muito importante também, o tempo de duração, o tempo de preparo. Outra informação que também pode ser importante é o rendimento, a quantidade de porções, Vou receber em minha casa 5 convidados. Então, na receita, eu preciso saber o que eu vou usar, a quantidade de materiais que eu vou precisar para esse rendimento, para 5 pessoas. Porque se no outro dia eu for receber 10 pessoas, o dobro, eu preciso colocar o dobro de quantidade que eu usei na primeira receita. Então, também é uma informação importante. Ok? Então, bora lá. Vamos organizar uma receita? Por exemplo, quem aqui já fez um bolo de cenoura? Ah, vocês já perceberam? O título está em primeiro lugar. Bolo de cenoura. Depois, os ingredientes. 3 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 colher de fermento em pó. O que é isso mesmo? São os ingredientes. Eles precisam estar depois do título, tá bom? E depois o modo de preparo. Bata tudo no liquidificador. Coloque a massa em uma assadeira untada com manteiga ou margarina. Leve ao forno pré-aquecido e deixe durante 30 minutos. Então, aqui nós temos o modo de preparo e temos também a informação do tempo. Vejam só, tempo de preparo para assar e para fazer aproximadamente 40 minutos. E o rendimento? De 15 a 20 porções, ou seja, de 15 a 20 pedaços, depende do tamanho.
Certinho? Então agora vamos preparar uma outra receita? Gostaria que vocês assistissem ao vídeo Sopa de Pedra. Na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, vivia Pedro Malazarte. Pedro era um menino muito astuto e curioso, que gostava de desafiar as pessoas. Um dia, estava na porta da venda da cidade e ouviu alguns homens contando a história de uma velha avarenta, que não dava nada a ninguém. Pedro ficou quieto, só escutando. Meu, essa velha é muito difícil. Ela não dá comida nem pro gato ou cachorro morto de fome. Crendo escrado. É mesmo, e o Chico ainda veio me contar que se alguém pede almoço, ela conta os grãos de feijão pra pôr no prato, e que nem bom dia ela dá. Ô véia mal-humorada. Pedro então ficou ali matutando, até que resolveu entrar na conversa também. Ei, quer apostar que essa velha vai me dar tudo que eu pedi? Todos riram de Pedro e disseram: Ai, quero saber, cara. Menino Pagamos quanto você quiser se conseguir, garoto. E lá se foi Pedro, que já tinha um plano na cabeça. Partiu para a casa da velha com uma trouxa de roupas, uma panela e um fogãozinho. Foi chegando de mansinho e se acomodou bem perto da porteira da velha. Lá ficou o dia todo cozinhando água. A velha passou o dia olhando aquilo sem entender, e Pedro atiçando fogo. No começo da noite, ela não se aguentou mais e foi dar uma olhada. Passou perto, mas não disse nada. Pedro permaneceu firme, atiçando fogo e também não falou nada. No dia seguinte, foi a mesma coisa. A velha olhando, Pedro atiçando fogo e a fumaça subindo. Até que a velha não se conteve e veio falar com ele. Na mesma hora, Pedro pegou algumas pedras no chão e jogou dentro da panela com água. Oi, moço, você tá cozinhando pedra? Sim, vou fazer sopa deliciosa. Os dois ficaram ali por alguns minutos, e Pedro convencendo a velha de que a sopa seria deliciosa. No começo ela não acreditou, mas vendo o moço cozinhar com tanta dedicação aquelas pedras, ela começou até a ficar com água na boca. Foi quando Pedro falou: Está quase pronto. Se tivesse um temperinho, ficaria ainda melhor. Na mesma hora, a velha se prontificou. Não seja por isso, eu tenho lá na minha casa. Foi e voltou com cebola, cheiro verde, sal, alho. Pedro continuou a mexer a panela. De vez em quando, experimentava um pouco, o que só aumentava a vontade da velha de comer E também. o tomatinho? A senhora não tem? Disse o menino esperto. E lá se foi a velha, voltando com os tomates. Assim foi também com as cenouras, o macarrão, batatas e até algumas linguiças. A velha nem percebeu o que estava fazendo. Quando a sopa ficou pronta, Pedro perguntou a ela se queria experimentar. É claro que a velha disse que sim. Então, o menino pegou 2 pratos, encheu de sopa e jogou as pedras para fora. A velha, intrigada, perguntou: Ué, moço, mas você não vai comer as pedras? Eu? Comer pedra? Tá doida? E eu lá tenho dente de ferro pra comer pedra? Respondeu Pedro com muita naturalidade. A velha ficou furiosa quando percebeu que havia sido passada para trás. Pedro não pensou 2 vezes e saiu correndo. Contente com sua vitória, foi para a venda para cobrar todo o dinheiro que ia ganhar. E aí, pessoal, vamos preparar essa receita? Eu gosto muito dessa história, né? Então, qual que é o título? Qual que é o título da receita que vocês escutaram na história? Sopa de pedras, muito bem. Então, a primeira informação é o nome da receita. Sopa de pedras. Quem puder e quiser escrevendo junto comigo, sopa de pedras.
Quais são os ingredientes que foram usados nessa sopa? O primeiro ingrediente, as pedras, né? A gente come pedra, professora? Não, mas quem prestou atenção na história entendeu. E depois, o que ele usou para conseguir? Ah, ele ganhou cebola. O que mais? Quem lembra? Cebola. Cheiro verde. Cheiro verde. Vai ficar uma delícia, bem temperada essa sopa, hein? Cheiro verde, sal, alho, L-H-O, alho. O que mais que ele ganhou depois? Tomates, isso mesmo, ele ganhou muito tomate. Tomates. Quem se lembra de mais um ingrediente? Não pode faltar nada. Cenouras. Muito bem, que delícia. Cenouras. Colocou cenouras na sopa. O que mais? Macarrão e batata. Isso mesmo. Que espertinho, né? Usou as pedras e no final ele ganhou vários ingredientes. Macarrão e batata. Que delícia! Como vocês sabem, no final ele tirou as pedras e ficou só com os alimentos, né? Então aqui nós temos o título, os ingredientes e o modo de fazer. Como que vocês acham? O que ele colocou primeiro? Ele colocou as pedras, né? Então ele misturou tudo, foi misturando os ingredientes, né? Com a panela no fogo, até cozinhar. Misturou tudo na panela. Misturou tudo e cozinhou até a sopa ficar pronta. Bom, pessoal, aqui nós temos apenas um exemplo, né? Eu gostaria agora que vocês, aí na sua casa, criassem uma receita junto com a sua família, né? Mas é muito importante seguir a estrutura do texto. O título, os ingredientes, a quantidade que será usada, o modo de fazer, o rendimento, são informações muito importantes. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, da nossa aula, que tenham curtido e que assistam a nossa próxima aula. Eu aguardo vocês, um grande abraço e até lá, pessoal!